Shalom, meus queridos irmãos e amados seminaristas da paz do Senhor Jesus. Estamos falando de Lajinha, Minas Gerais, do Centro de Cultura Berechit, mantém Seminário Tabernáculo, Seminário Berechit, Faculdade Berechit. Aqui o pastor Ilmar, Sato Emerick Kaiser, professor, rede estadual de Minas Gerais, efetivo há muitos anos, mas aposentando. Estamos aqui desde 1992 estudando a Bíblia e nada sabemos ainda, estamos apenas começando agora, depois de tantos anos, né? Nós começamos a escrever em 1978, então tem mais de 42 anos, estamos escrevendo sobre a Bíblia e nada sabemos. Já fizemos vários cursos, mas tudo são esterco, adubo, para nós aprendermos um pouco mais. Estamos tratando do livro do curso básico de teologia, a aula é a aula de Ramar Teologia, que dentro da sistemática é a ciência que estuda o pecado, segundo a Bíblia Sagrada, né? Nós já fizemos 3 aulas, né? Aliás, essa é a terceira aula. 2 aulas já foram feitas. A primeira, aliás, são 4 aulas mesmo. A primeira fizemos a introdução geral do que queríamos tratar. A segunda aula falamos dos vocábulos hebraico e grego para pecado. A terceira aula falamos da lista de pecados segundo as cartas paulinas e o apóstolo João. E hoje a quarta aula iremos falar, começando na apostila, né, que você tem em mãos aí, sobre a natureza do pecado. Então vamos iniciando falando que há motivos vários para que nós possamos entender que a doutrina do pecado não é um tópico fácil de discutir. Um desse motivo é que o pecado, como a morte, nem é um assunto agradável, né? Você não vai ficar... Raramente se ouve falar de pecado em pregações, em culto, né? Outra coisa porque é tão difícil estudar esse assunto é porque ele trata de um conceito estranho, né? Para quem não é do reino de Deus. Para quem é do reino de Deus, é um conceito peculiar. E outra coisa é que a ideia do pecado como uma força interior, uma condição inerente, um poder controlador, é em grande parte desconhecido. Vamos iniciar então falando sobre a natureza do pecado. Primeira coisa da natureza do pecado é que é uma inclinação interior. Primeiro item. Pecado não é simplesmente atos errados, mas também pecaminosidade. É uma disposição interior inerente que nos inclina para atos errados. É a decisão interna do ser, né? Do ser humano. E Jesus usou isso para condenar a ira e a cobiça. A mesma veemência que ele usou para um, ele usou para outro. Então não é simplesmente que somos pecadores porque pecamos. Aliás, ao contrário, nós pecamos porque somos pecadores. Então entenda bem, não é simplesmente que somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Pecado é qualquer falta de conformidade ativa ou passiva com a lei moral de Deus. Isso está no catecismo, né, presbiteriano. Isso pode ser uma questão de ato, pensamento, disposição ou estado interior. Segunda coisa da natureza do pecado é que é uma rebelião e desobediência. Até o conceito transgressão tem mais a ver com isso, né? Rebelião. A Bíblia entende que todas as pessoas estão em contato com a verdade de Deus. A incapacidade de crer na mensagem, particularmente quando ela é apresentada de forma expressa e exclusiva, é uma desobediência, uma rebelião. Então é como o Código Penal, né? Não pode se matar. Então, pena de 6 a tantos anos, né? Então, é assim, para cada tipo de coisa, para cada coisa tem uma tipologia. Terceiro item da natureza do pecado é que ele implica incapacidade espiritual. Ele altera a nossa condição interior, nosso caráter, né? Ao pecar, tornamos-nos como que deformados, distorcidos. A imagem de Deus que está em nós fica deturpada. Nós estudamos isso lá na matéria antropologia, né? A imagem e semelhança de Deus antes da queda e depois da queda, com Jesus a restauração e depois a glorificação na eternidade. Outra coisa interessante do pecado na natureza dele é que ele é o cumprimento incompleto dos padrões de Deus. Um elemento comum que perpassa todas essas caracterizações bíblicas do pecado é a ideia que o pecador falhou no cumprimento da lei de Deus. Errou o alvo, né? Tinha que fazer aquilo e não fez. E Paulo diz isso, o bem que quero fazer não faço, mas aquilo que não quero está sempre diante de mim. Saul deixou de seguir a ordem para matar os amalequitas, não é isso? Então, às vezes podemos fazer o que é certo, mas pelo motivo errado, de modo a cumprir a letra da lei, mas não no seu espírito. Quinta coisa da natureza do pecado é que o pecado é desalojar a Deus. É colocar outra coisa, qualquer coisa no lugar supremo que pertence a Deus, é pecado. Por isso que os mandados no decálogo, né, aquilo que Deus escreveu, lá no Sinai, Êxodo 20, um clangor de trombeta soando, e isso é a primeira trombeta, quando fala no Apocalipse da última trombeta, é a trombeta do arrebatamento, que vai levar o povo, para os fiéis para a eternidade, pode ver que no decálogo a primeira coisa é essa: não terás outro Deus além de mim.
As primeiras 3 partes, os primeiros 3 mandamentos descritos no Decálogo tem a ver com isso, né? Amar o próximo como a si mesmo, mas sempre enfatiza isso aí. Não terás outro Deus adiante de mim. Então é o maior pecado que Deus considera como um dos maiores pecados, exatamente isso. É tirar Deus do centro da vida, né? Quando você tira, você desaloja Deus do centro do alvo, né? Que o alvo é Cristo. Para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Então Paulo apresenta bastante isso aí nas suas epístolas, nos seus escritos, e Lucas também, quando conta a história da igreja, em Atos dos Apóstolos, ele procura dar foco nisso aí. Então, lembrando bem, a natureza do pecado é aquela estrutura do pecado, a formação dele, né? O que está no cerne dele, é como se fosse o esqueleto dele. Então, repetindo para encerrar, a natureza do pecado é uma inclinação interior, não é simplesmente aterrado, é uma inclinação, uma disposição interior inerente, né? Outra coisa é a rebelião e desobediência. Ele entende que todas as pessoas estão em contato com a verdade, né? Ele implica na capacidade espiritual. Nós ficamos deformados, a imagem e semelhança se deforma. E outra coisa da natureza é o cumprimento incompleto dos padrões de Deus. Há uma falha, né? Não conseguiu fazer corretamente, completamente. Foi incompleto. E a quinta coisa da natureza é que você coloca outra coisa no lugar de Deus. Então, esta é o resumo sobre a natureza do pecado. Ficamos por aqui. A paz e a graça do Senhor. Um abraço. Tchau, tchau.